Olá, bom dia! Tudo bem? Espero que esteja tudo bem aí com você. Finalizando o estudo dessa semana, então, de sexta-feira, a lei da vida. A lição traz aqui algumas citações de Ellen White, muito interessantes, muito legais, como sempre, cheias de sabedoria e principalmente inspiradas por Deus, né? E algumas perguntas aqui para discutir. Eu vou só pegar uma dessas perguntas, porque eu acho que são muitos assuntos e é muito interessante de discutir em classe, né? Como o nosso tempo aqui é reduzido. Então, vou pegar essa aqui, ó. Como o conceito secular de sexo e sexualidade é profundamente diferente do ideal bíblico. Aí eu fiquei pensando, né? São muitas questões envolvidas nisso aqui. Mas eu acho que principalmente tem a ver com o egoísmo, ou seja, eu vou satisfazer a minha vontade, os meus próprios interesses com a relação sexual. Então, ou eu vou me masturbar para me aliviar, ou eu vou sair para uma balada e se pá, eu conheço alguém, aí eu fico com aquela pessoa, e hoje o ficar não é mais igual quando eu era adolescente, que o ficar era dar uns beijinhos, né? Hoje o ficar deu uma progredida e é muito mais íntimo do que isso, né? Inclusive, o texto aqui do pastor Diego, do Comunidade, é muito interessante. Eu me lembrei de um livro que eu tô lendo, que é muito interessante, que eu vou aqui recomendar para vocês. Por que gênero importa? É do Dr. Leonard Sachs. É muito interessante. Teve uma edição aí de 2017, se eu não me engano. E ele vem tratar aí do porquê que nós, mulheres, somos diferentes dos homens. E ele aborda vários assuntos, desde a forma como nós ouvimos, vemos e sentimos cheiro, por exemplo, diferente dos homens, até a questão do gênero, dos transexuais, dos homossexuais e etc, né? E aí tem um tema que ele vem falando que tem dados do CDC, do CDC, é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, né? É um órgão de saúde de lá, que desde o ano de 88 até os anos 2000 fizeram uma pesquisa, né, com os adolescentes e perguntando em que momento eles começavam a vida sexual. E aí eles foram vendo que ao longo dos anos a quantidade de adolescentes que se envolviam com relação sexual tradicional, como a gente conhece aí, de compenetração, né, foi diminuindo. Aí você pode pensar assim, nossa, mas é muito bom, né? Os adolescentes estão começando a vida sexual mais tarde, não estão se envolvendo com o sexo assim tão cedo, né? Só que, na verdade, o que mudou foi o comportamento. Que quando os adolescentes passaram a ficar, né, eles passaram, por exemplo, a deixar de fazer o sexo vaginal, que é aquele com penetração, e passaram a fazer só o sexo oral. E diz que para as meninas, né, pelo menos na pesquisa que citou aqui, uma forma de ficar popular é você ficar com vários meninos e fazer sexo oral neles, ou seja, a menina ganhava popularidade à medida que se tornava popular com os meninos, né? E também tinha a ver com se ela era mais bonita ou não, enfim, muitas coisas. Então, o que eu vejo nisso? É uma mudança de comportamento em que o sexo, ele perde a importância, o seu valor como aquilo que foi proposto por Deus, né? De que é o momento que deva ser íntimo do casal no casamento. Então, a gente vê hoje em dia que realmente o sexo ele tá muito banalizado, né? Não existe mais limites, especialmente quando você diz respeito à satisfação das suas próprias vontades e do seu prazer, sem necessariamente se preocupar com o outro, né? Eu achei legal uma frase que o pastor Diego falou aqui, que ficar é transformar relacionamento em entretenimento. Você fica com aquela pessoa hoje, ou fica por uma semana ou 2 semanas, mas não tem responsabilidade afetiva com aquela pessoa, ou não tem o compromisso de manter uma relação saudável, de conhecer aquela pessoa, de aprender, de desenvolver o relacionamento, porque simplesmente não é do seu interesse.
né? E tem uma frase muito legal aqui da Dona Branca, mais conhecida como Ellen White, que não é jogadora de futebol da seleção britânica, que diz o seguinte: brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de Deus. Então você, menina, você menino, você mulher, você homem, que não tem responsabilidade afetiva, que sai ficando com qualquer um aí, e muitas vezes não se importa muito com o sentimento que o outro possa desenvolver por você. Pense e reflita, porque pode ser que você esteja brincando com o coração do outro. E na minha visão, pode ser até meio dura mesmo, mas pela minha visão, pela minha experiência, a ficada é brincar com os sentimentos do outro, é não ter responsabilidade afetiva. E a gente vê que isso é o que acontece hoje. As pessoas não querem ter responsabilidade, nem com as coisas, né, do nosso dia a dia, com o trabalho, com as ocupações na sociedade, na igreja, na comunidade que você participa, e não querem ter responsabilidade com o outro. Então, na visão bíblica, a relação sexual ela é muito especial. E é um momento e é algo que foi criado por Deus para o casal. E ficar com o outro, ter relações com o outro fora disso que a Bíblia coloca, não é o ideal de Deus para você. E eu acho que a gente poderia listar aqui muitos motivos do quanto a vida sexual intensa fora do casamento, não tô dizendo que o casamento é perfeito, tá, gente? Tem muitos problemas, tem muitas pessoas casadas que têm problemas sim, mas a relação sexual fora do ideal, daquilo que Deus colocou para nós, tem consequências profundas no desenvolvimento da sua sexualidade, na responsabilidade que você tem com os outros, pode impactar na sua autoestima, na sua autoconfiança, na forma como você se enxerga e na forma como você enxerga o seu corpo, tá bom? Então, enfim, é um assunto que é amplo demais, não dá pra gente falar aqui em 6, 7 minutinhos no Instagram. Mas eu acho que nessa semana a gente poderia refletir bastante sobre isso, não só essa semana, né? Em todos os dias, assim, dessa lição e pra vida. Será que eu tô buscando o que Deus quer pra mim? Será que eu tô querendo ir atrás do que Deus acha o melhor pra mim? Qual é o meu grau de comprometimento com o outro e o meu comprometimento com Deus, né? Então, enfim, fica aí uma reflexão para o nosso tema dessa semana. Tudo bem? A gente se vê amanhã, então, no videozinho curtinho de sábado, na introdução da próxima lição, tá certo? A gente se vê, pessoal. Ótimo sábado para vocês.